Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 21º capítulo do livro de Êxodo. Peço, por favor, que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Agora, estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ela lhe gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo o meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre, então seu senhor o levará aos juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas, se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ela sairá livre e destituída de dinheiro. Aquele que ferir a um homem, e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo, para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. E se um homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado, e ele morrer debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por 1 dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que os juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo, ou o olho de sua serva, e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo, ou o dente de sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com o seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono, e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juízo, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 shequels de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele e dará dinheiro ao dono deles. E o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto.
Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi e o morto será seu. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído com algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.